Fala galera, boa noite. Amanhã São Paulo e Bahia se enfrentam pelo campeonato brasileiro de futebol. Duelo de tricolores que sonham grande na tabela do campeonato brasileiro. Nesse momento, então, eu vou passar a ficha técnica da partida para vocês. Nesse momento, 6 pontos separam os tricolores que querem brigar pelas primeiras posições até o final do campeonato brasileiro, tá? Esse jogo acontece no Morumbis amanhã, às 16 horas, pela 13ª rodada. Eu estarei ao vivo lá com vocês, tá? Vamos falar aqui rapidamente aqui já da ficha técnica, arbitragem para vocês, a gente fala do time. Esse jogo terá como árbitro o Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. Os assistentes serão o Renan Aguiar da Costa, do Ceará, e o José Moracidas de Souza e Silva, também do Ceará. O VAR é o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Estádio do Morumbis, local São Paulo, tá? Um provável São Paulo amanhã. O São Paulo não deve mudar muita coisa. O São Paulo deve ir a campo amanhã com Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. No meio de campo com Luiz Gustavo, Alisson, Lucas, Luciano e Ferreirinha, ou Rodrigo Nestor, que sentiu aí a perna, mas acho que o Ferreirinha. E o Caleri no ataque, o São Paulo jogando aí no 4-5-1. O técnico é o Luiz Zubeldia. E o Bahia, do técnico Rogério Ceni, com Marcos Felipe no gol, com Gilberto, Gabriel, Xavier, Canu, Luciano Juba na lateral esquerda, e no meio de campo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, e no ataque, Everaldo e Tassiano. O Bahia jogando no 4-4-2, tá? Então, olha só a diferença. Primeira coisa, a diferença dos planos técnicos aí. O São Paulo jogando no 4-5-1, o Bahia jogando no 4-4-2. O que pode ser bom, o que pode ser o que pode ser ruim. O que soma a favor do Rogério Ceni é que ele conhece muito o elenco de São Paulo. E ele conhece muito bem esse 4-5-1 de São Paulo. Né? Alguma coisa tem nesse 4-5-1 aí que todo técnico que vem só joga nesse 4-5-1. Né? Inclusive o Rogério jogava, a gente criticava. O Dorival ganhou a Copa do Brasil assim, o Carpini jogava assim, agora o Zubeldia também mantém esse formato. Será o estilo de jogadores que tem em campo? Se for isso, o Rogério Ceni conhece o estilo de jogadores do São Paulo, tirando o Ferreirinha e alguns poucos outros que vieram esse ano aí. Então ele pode sim, por que não, tentar armar um estudo diferente para poder enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi. Tecnicamente falando, o 4-4-2 do Bahia faz, digamos assim, o Bahia perder o meio de campo em relação ao São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo vai estar com 5 homens no meio de campo e o Bahia teria apenas 4 jogadores no meio de campo, né? E hoje, o futebol moderno, todo mundo sabe, o futebol se ganha muito no meio de campo hoje e com jogador de beirada, né? E o Rogério Ceni hoje, ele sempre quis isso desde a época de São Paulo. Hoje ele tem jogadores de beirada de campo, né? Não joga mais por aproximação, né? Então, isso daí pode ser um ponto a favor para ele. E, como eu disse, contra ele, né, o 4-5-1 de São Paulo pode favorecer o São Paulo por conta do meio campo povoado com 5 jogadores e o Bahia com 4. Então, eu acho que claramente o Rogério vai fazer um estudo diferenciado aí para essa partida de amanhã, né? E o São Paulo, como o Zubeldia, vai ter que ver muita fita do Bahia também para ver como que o Bahia acaba jogando os seus jogos dentro e fora de casa. Um detalhe importante nisso tudo para vocês é que o Bahia tem feito jogos até melhores fora de casa do que dentro de casa, no estádio da Fonte Nova, né? Dentro de casa, o Bahia, o Rogério costuma abrir um pouco mais o Bahia, jogando no 4-3-3. Ele coloca 2 pontas abertos e coloca o Everaldo centralizado. E fora de casa, o Rogério tem vindo nessa função de 4-4-2 aí. E sem a bola no pé, o segundo atacante ainda volta para recompor, ficando só o Everaldo lá na frente. E tem o Cauli e o Tassiano no meio, que são bons jogadores, motorzinhos do time do Bahia, que pode fazer essa bola rodar, essa bola girar, e tem dado muito certo para o time do Bahia. Do lado do São Paulo, o São Paulo não tem esse cara que faz a bola girar, né? O Zubeldia parece que está dando uma liberdade a mais para o Lucas. É algo que a gente queria, e deixando o Luciano um pouquinho mais lá na frente,
deixando o Luciano mais perto do Caleri, e isso deu muito certo no último jogo. Você pode ver que a partir do momento que o Luciano veio para o meio e o Lucas caiu para a ponta, o São Paulo caiu de rendimento na partida. No segundo tempo, pouco foi feito contra o Criciúma. E tem algumas coisas que me preocupam ainda, que apesar da vitória São Paulina, o São Paulo não tem jogado tão bem. Não tem jogado tão bem. E o Bahia, sim, tem feito um jogo mais consistente aí, né? Eu tô chutando, no último jogo o Rogério foi no 4-4-2, né? Não sei se ele vai no 4-4-2 amanhã, mas, né? Se ele vai fazer algum estudo diferenciado em relação ao time do São Paulo Futebol Clube. Pode ser que sim, né? Então, a gente precisa mesmo esperar, mas pelo futebol apresentado, hoje, infelizmente, o Bahia é osso duro mesmo no Morumbi. A torcida do Bahia esgotou os ingressos, como a torcida do São Paulo também já esgotou praticamente aí 41 mil ingressos vendidos no estádio do Morumbi para amanhã, até o momento. Então, poderemos ter um público aí muito próximo de 50 mil pessoas amanhã. Sei lá, 45, mais 3 mil do visitante. Vamos bater 48 mil. A torcida do Bahia está indo e está indo empolgada aí. O que eu soube é que já esgotou para eles, né? Então, e o Zubeldia precisa tomar nota de algumas coisas aí. Precisa de uma marcação especial em cima do Cauli. Precisa de uma. Tem um gringo lá, Estopan, acho que é o nome dele, centroavante, que o cara corre que o diabo. Precisa entender. O Rogério possivelmente vai colocar esse cara aí em cima do Igor Vinícius. O Rogério conhece muito bem as dificuldades dos laterais de São Paulo de defender. Então, o Luiz Gustavo sozinho não vai dar conta ali. E o Alisson, que como sobe muito, dessa vez vai ter que ficar um pouco mais. Por quê? Para fazer a cobertura de um lado e o Luiz Gustavo fazer a cobertura do outro. Se os volantes não fizerem essa cobertura, o zagueiro vai sair. Vai sair e aí vai deixar o Arboleda, por exemplo, sozinho e aí desmantelou tudo, né? Então, aí já complica um pouquinho, né? Mas o primeiro tempo de São Paulo contra o Criciúma já foi um pouco melhor. De repente a gente sai na frente aí, faz um gol rápido, né? Pode ser que isso aconteça, né? E aí tudo muda, né? Mas o fato mesmo de jogando bem ou jogando mal, o São Paulo precisa muito da vitória amanhã. E enquanto tem esse jogaço aí, o Casares está nos Estados Unidos, o Rames Rodrigues tá lá nos Estados Unidos também, tá comendo a bola. Tem alguma coisa acontecendo aí com o Rames Rodrigues. Eu acho que ele não fica no São Paulo, tá? E dizem aí que o São Paulo tá muito próximo de anunciar o Thiago Mendes. Vai ser muito bem-vindo, hein? Já que o Pablo Maia tá machucado, o Thiago Mendes vai ser muito bem-vindo, hein? Para esse jogo de amanhã ele cairia como uma luva, hein? Vou falar para vocês aqui, né, pessoal? Outra coisa que eu queria falar para vocês: resultado da partida, né? O São Paulo, mesmo na dificuldade, São Paulo ganha, não vai ser um jogo fácil. O São Paulo faz 1 ou 2 gols aí de diferença. O Bahia, se tomar um gol, vai vir para cima. Eu acho que o Bahia vai vir para cima desde o início da partida. Mas vamos esperar um pouquinho, tá? E vamos ficar de olho aí na arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. É um árbitro conhecido, um árbitro bom, mas um pouco confuso em jogo desse tamanho, né? Então vamos ficar de olho aí, que o São Paulo tem sido muito prejudicado nos jogos, beleza? Em relação ao time do Bahia, deixa eu ver se eles têm algum desfalque aqui. Deixa eu ver aqui se o Bahia tem algum desfalque. Que se tiver, deixa eu ver. O Rogério não vai ter grandes dores de cabeça, tá? Mas terá alguns desfalques, ó. O volante Acevedo, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho, e o lateral direito Santiago Arias, que serve a seleção colombiana na Copa América. Então o Arias não joga, tá na seleção. E o São Paulo tem Rafael Bobadilla e Ferrarese na seleção também, né? E o Rodrigo Nestor, que continua fora aí por contusão. O Rafinha está voltando aos poucos da fratura que sofreu na perna e ficará de fora novamente. E o desfalque certo para o próprio Luiz Zubeldia, né? O Zubeldia está fora dessa partida, ele sofreu o terceiro cartão amarelo, só para lembrar aí também, nota importantíssima para vocês. Então o Zubeldia está fora também, beleza? É isso, pessoal. Então amanhã, às 4 horas da tarde, esse jogo vai ter transmissão da Globo para todo o Brasil e do Premier FC também. A Rádio Fute Mais e a União Tricolor Paulista vão passar essa partida para vocês ao vivo também, às 16 horas, no estádio do Morumbi, a nossa segunda casa, beleza? Eu sou Marcelo Santiago, queria pedir para você inscreva-se no canal União Tricolor Vídeos e faça com que a mídia alternativa Tricolor cresça ainda mais. Um abraço a todos e boa noite.